Meu nome é Samantha. Tenho 20 anos, trabalho em uma Super Central Walmart perto de uma cidadezinha chamada Jackson, no Alabama. Como eu não estudava em tempo integral, meu chefe frequentemente me colocava no turno da noite, que era das 22 horas às 7 horas. Eu era uma das poucas funcionárias repondo o estoque. Por causa da localização rural da loja, não tínhamos muito movimento nessas horas. Eu comecei a noite dobrando calças da seção masculina e organizando a loja. Por volta das 23h30, um cliente se aproximou. Ele me perguntou se tínhamos mais daquelas calças em tamanho de cintura diferente. Eu pedi desculpas e disse que só tínhamos o que estava na prateleira. Ele me agradeceu e se afastou. Trocamos um rápido contato visual e foi um pouco estranho. O tempo passou e a loja começou a parecer uma cidade fantasma. Não havia ninguém à vista. Eu devia ser por volta de 1 hora. Eu me dirigi à seção de eletrodomésticos. Eu estava indo e voltando, trazendo caixas do estoque. Como as prateleiras estavam vazias, consegui ver através do corredor ao lado. Mas estava uma pessoa. Ela estava me observando. Quando ele percebeu que eu tinha notado, desviou o olhar. Os olhos dele me pareceram familiares. Olhei de novo e percebi. Era o mesmo cliente da seção de jeans de umas 2 horas antes. Como ele ainda poderia estar na loja? Eu passei para o corredor ao lado. As mãos dele estavam completamente vazias. Ele não podia ter ficado comprando por 2 horas sem pegar absolutamente nada. Algo estava errado. Terminei de repor rapidamente e levei o carrinho vazio de volta ao depósito. Fiquei lá por um tempo, porque tive a sensação de que aquele cara poderia estar me seguindo ou observando há mais tempo do que eu imaginava. Depois, decidi trabalhar no setor de mercearia, da parte de laticínios, para ficar em uma área diferente. Eu estava no cooler de laticínios, preenchendo caixas com leite e iogurtes, o que levava tempo, pois eu tinha que checar as datas. Por cima do barulho alto dos refrigeradores gigantes, ouvi a porta do cooler de laticínios ser aberta bruscamente. Havia uma lacuna entre as caixas que me permitiu espiar. Era o mesmo cliente. Corri para me esconder sob uma das prateleiras. Se empurrei uma caixa grande de ovos na minha frente. Não me preocupei em fazer barulho, porque os refrigeradores eram muito altos. Fiquei ali, com a cabeça baixa, por muito tempo. Assumi que ele devia ter saído depois me procurar. Levantei a cabeça, olhei por cima da caixa e gritei. Ele estava bem ali, sorrindo para mim. O sorriso dele desapareceu assim que comecei a gritar. Ele tentou colocar a mão na minha boca para abafar o meu grito, mas eu não deixei. Empurrei a caixa de ovos nele e um ovo caindo no chão fez ecoar. Corri e ele não me agarrou. Corri até encontrar outro estoquista, Bob. O homem da cooler apareceu. Se desculpou e disse que era do setor corporativo. Ele afirmou que estava verificando se tudo estava correndo bem e que estava checando para ter certeza de que eu não estava vadiando. Bob parecia acreditar nele. Perguntei por que ele tentou me calar, e ele disse que estava tentando evitar uma cena. Chocantemente, ele me deu a ordem de terminar a sessão de eletrodomésticos. Enquanto ele se afastava rapidamente, gritei: "Qual é o seu nome?" Ele gritou de volta: "Tom." No dia seguinte, liguei para minha gerente, Margaret, e perguntei sobre a visita de alguém do corporativo, especialmente de um cara chamado Tom. Margaret disse que aquilo era besteira completa. Não havia registro de ninguém com esse nome para visitar, nem alguém do corporativo estaria na loja às 2 horas da manhã. Eles checaram as câmeras, fizeram um boletim de ocorrência quando perceberam que era um homem aleatório. As câmeras provaram que ele estava me perseguindo entre os corredores durante a maior parte do meu turno. Eu disse a Margaret que não faria mais turnos noturnos, e ela entendeu. Qual é o único lugar onde você encontra as criaturas mais estranhas e assustadoras da nossa sociedade? Na Walmart, é claro. Era uma quinta-feira antes da Black Friday, e a loja estava aberta até mais tarde. Eu estava lá por volta das 23 horas procurando um novo laptop. Por sorte, peguei o último exemplar do modelo em promoção. Assim que peguei, um sujeito grande, revoltante e sujo se aproximou e insistiu que precisava muito daquele laptop. Eu disse, nervosamente, que era o último. Ele ficou zangado e começou a fazer uma cena. O homem claramente não era normal. Meu coração disparou. Eu me afastei rapidamente com a caixa do laptop e fui direto para a fila. Ele continuou gritando comigo enquanto eu me afastava. Cheguei em casa, minha família já estava dormindo. Fui para o quintal, perto da piscina, para configurar meu novo laptop. Então, a luz do sensor de movimento, aquela do lado da casa, acendeu.
Pensei que pudesse ser um animal correndo pelo pequeno bosque que ficava perto da casa. Mesmo assim, voltei para dentro, tranquei a porta e terminei de configurar o laptop na sala de estar. De repente, um alarme de carro disparou. Reconheci que era o meu Cadillac. Corri para pegar minhas chaves e tentei apertar o botão de pânico, mas não funcionou lá dentro. Saí para a varanda e o desliguei. Foi então que notei um carro estacionado na frente da minha casa que não estava lá antes. Carros parados na rua eram suspeitos em nossa comunidade fechada, onde todos têm grandes calçadas. Olhei de novo e vi alguém sentado naquele carro. Voltei para dentro e tranquei a porta. Acordei minha mãe e disse que achava que alguém lá fora queria nos fazer mal. Minha mãe olhou pelo olho mágico na porta da frente, ofegou e levou as mãos à boca. Olhei também e senti náuseas. O homem enorme estava parado no nosso batente. Sussurrei para minha mãe. Acho que aquele homem me seguiu da Walmart. De repente, a maçaneta da porta começou a girar. O homem tentava abrir. Quando não conseguiu, começou a socar a porta. Minha mãe e minha irmã, que tinha saído do quarto, entraram em pânico. O espancamento parou e houve um silêncio, exceto pela voz da minha mãe falando com a polícia. Alguns minutos se passaram. Houve um estrondo alto e um crash vindo da sala de estar. Uma janela havia sido estilhaçada. Mandei minha mãe e minha irmã correrem para o andar de cima e tranquei a porta da sala. Esperei um ataque, mas surpreendentemente, ouvi a sirene de um carro da polícia lá fora. Foi o tempo de resposta mais rápido que já houve. Corri para fora para levá-los à sala, onde estava o vidro quebrado. Lá, encontraram um homem enorme, sujo e com cara de louco escondido atrás de um de nossos sofás. Ele foi imediatamente preso e apresentamos queixa. Ele gritava profundidades e ameaças o tempo todo. Os policiais disseram que ele parecia instável sob efeito de algum tipo de droga. Trabalhar no turno da noite da Walmart como estoquista nos fins de semana era meu segundo emprego enquanto terminava a faculdade. Eu não lidava com clientes, apenas assinava entregas noturnas, fazia trabalho de armazém e repunha as prateleiras. Meu turno era geralmente das 23 horas às 7 horas. Em uma quinta-feira à noite, 9 de julho de 2015, eu estava no meio do meu turno, da seção de eletrônicos. Vi, pelo canto do olho, alguém passar pelo corredor. Normalmente eu ignoraria, se não fosse o fato de que havia apenas dois outros colegas, Alvin e Baco, no prédio, e ambos usavam os uniformes da equipe. A pessoa que vi estava vestida toda de preto. Fui até o final do corredor para espiar. Não havia ninguém. Chamei por Alvin e Baco, mas não obtive resposta. Voltei ao trabalho. Segundos depois, ouvi um grande estrondo alguns corredores abaixo. Corri para ver o que era. Uma bicicleta havia sido derrubada do gancho. O gancho ainda estava no lugar. Parecia que alguém teria que fazer um esforço para derrubar aquilo. Pendurei-a de volta e comecei a andar pelos corredores, muito desconfiado. Cheguei ao último corredor, o de papel e limpeza. Ouvi um som esquisito que só consigo descrever como uma risada, vindo do corredor vizinho. Corri até lá e meu coração gelou. Vi um homem vestido todo de preto parar no final do corredor, de costas para mim, mas com a cabeça virada, de modo que só vi metade do rosto. De repente, ele correu, não na minha direção, mas para outro corredor. Ouvi os passos dele correndo. Tive que escolher entre persegui-lo ou procurar meus colegas. Escolhi a segunda opção. Enquanto isso, ouvi aquelas risadas bizarras e os passos se pareciam estar me circulando. Encontrei Alvin no setor feminino e o alertei sobre o intruso de preto. Não tínhamos walkie-talkies, então pedi para ele avisar Baco se o encontrasse. Tive que ir ao banheiro, que ficava na seção do armazém. Sentei-me em um dos boxes. A porta do banheiro abriu e fechou. Perguntei, quem está aí? Nenhuma resposta. Assumi o pior. Ouvi aquela risada horrível de novo. Alguém se aproximou e vi a silhueta pela fresta da porta do box. Eles se aproximaram e a fresta ficou completamente coberta. Tudo que eu via era um olho. Então, começaram sussurros ininteligíveis. Lembrei que tinha o número de Alvin no meu celular e liguei para ele imediatamente. Fui bem alto, dizendo a Alvin para vir ao banheiro o mais rápido possível. Fiquei na linha com ele e observei enquanto o homem ria mais uma vez e saía correndo. Alvin chegou em 20 ou 30 segundos, dizendo que não tinha visto ninguém na saída. Não tínhamos seguranças para checar as câmeras. Fiquei perto de Alvin pelo resto da noite. Mandei uma mensagem para meu chefe naquela noite. No dia seguinte, li a resposta dele. Ele disse que todas as telas das câmeras de segurança retornaram filmagens estáticas da noite anterior.
Ninguém tinha desligado, até onde ele sabia. Ele acreditou na minha história e ligou o incidente às câmeras, mas sem prova de vídeo de invasão ou invasão de propriedade, não havia muito o que fazer. Foi o único turno noturno que tive onde algo realmente inexplicável aconteceu.